Bom, tenho feito uma pesquisa sobre empreendedorismo, conversando com muitos empreendedores, e tenho visto, primeiro, uma passagem interessante. Eu dividi o problema da seguinte maneira. Você tem o cara que tem mentalidade de empregado, 100%. Depois você tem o intraempreendedor, é aquele cara que, mesmo sendo empregado, ele é uma pessoa que tem iniciativa, tem autonomia, ele já começa a trabalhar com determinado tipo de intraempreendedorismo. Depois você tem o empreendedor, que vai montar o seu próprio negócio e vai lidar com o mercado diretamente. E depois você tem o macroempreendedor, aquele cara que vira um executivo, cria uma empresa exponencial, começa a ganhar uma determinada escala, tanto em termos de recursos de receita, quanto em termos de tamanho de empresa, de número de empregados. Então, cada uma dessas passagens, você tem um problema de mentalidade. Obviamente que tem determinadas pessoas que estão satisfeitas em serem empregados, tem pessoas que são satisfeitas em serem intraempreendedores, estão satisfeitas em serem empreendedores e estão satisfeitas, né, e param por aí, e os macroempreendedores querem ainda alçar voos ainda maiores. Beleza. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o seguinte: quando as pessoas estão insatisfeitas com isso, elas querem crescer, elas querem mudar, elas querem montar o seu negócio, elas querem fazer coisa e não conseguem. Não conseguem. Então, como é que a gente resolve isso? Então, conversando com o Vladimir da Alterdata, o que ele me disse? Pô, isso é um problema psicológico, emocional. É um problema psicológico que a gente tem que trabalhar de uma outra maneira. Não adianta fazer curso. Quando ele falou isso, que não adianta fazer curso, eu me lembrei muito desses encontros que as pessoas vão no final de semana, que as pessoas passam um fim de semana tentando fazer uma mudança mais profunda, né? Quando o cara está drogado, que o cara passa 6 meses dentro de uma determinada clínica, ou alcoólatra que vai procurar um grupo de mútua ajuda para poder ser ajudado, etc. É uma mudança emocional. Muitas vezes tem pessoas que fazem coaching, eu quero pesquisar sobre isso, né? Que tipo de técnicas os coaches estão fazendo para trabalhar em cima disso, né? Como é que a gente faz essas mudanças, essas passagens. Uma das coisas que eu já tenho uma intuição sobre isso, espero que você comente, espero que você participe dessa pesquisa, que é uma pesquisa aberta junto com as pessoas, é uma discussão sobre autoridade. Eu acho que na relação que as pessoas têm com a autoridade, que o brasileiro tem com a autoridade, que os países têm com as suas autoridades, em que você tem mais ou menos o espírito empreendedor, você tem mais ou menos desenvolvido uma mentalidade de empreendedorismo de sucesso. Né? Quanto maior for a taxa de autoridade dentro de cada um, quanto mais a pessoa achar que ela tem que prestar respeito a uma determinada autoridade, que aquela hierarquia não pode ser rompida de maneira nenhuma, ele não vai empreender. E aí tem uma coisa interessante, que quando o cara vai empreender e tem um micronegócio, ele introjeta uma autoridade dentro dele, em que ele não consegue largar o osso daquela autoridade. Então é como se, e foi essa discussão que eu tive com o Vladimir que eu achei que foi interessante. Quer dizer, o cara ele rompe com o modelo, às vezes por querer, às vezes por necessidade, com o modelo empregado trabalhando dentro de uma determinada empresa, ele vai para o microempreendedorismo, mas ele não consegue chegar no macroempreendedorismo, né? O que a gente pode chamar de mesoempreendedorismo, e o macroempreendedorismo seria uma empresa internacional, digamos. Né? Ele não consegue passar. Por quê? Porque a dificuldade que ele tem qual é? É uma dificuldade psicológica que ele não consegue trabalhar com essa autoridade. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, a gente está falando de mentalidade empreendedora, a gente está falando de cultura empreendedora, a gente tem que começar a lidar, e é isso que eu estou tentando trabalhar, o aspecto psicológico da mentalidade. Que metodologias a gente pode desenvolver para ajudar as pessoas? Claro que tem discussão sobre gestão, sobre finança, como é que escolhe o sócio, como é que não escolhe, como é que faz a mudança, como é que você faz o marketing. Tudo isso são discussões que estão aí.
Até um amigo meu falou, pô, mas você vai se meter nessa área de empreendedorismo, que é uma área super badalada? Eu falo, todo mundo está discutindo determinadas coisas, mas as pessoas não estão discutindo a coisa que eu acho que é fundamental, a questão psicológica. E quem está discutindo tem interesse em ajudar a pensar, ajudar a disseminar. E foi aí, exatamente aí, que eu esbarrei quando eu fiz o meu livro Administração 3.0, porque como uberizar uma organização tradicional, em que eu tenho uma teoria sobre o mundo digital e uma metodologia, e quando eu fui para a prática, o que aconteceu? Esbarrou exatamente na dificuldade que as pessoas têm de superar a mentalidade analógica ou a mentalidade 2.0 para a mentalidade 3.0, o analógico para o digital. Então eu começo a chegar a uma determinada conclusão que o problema é a gente começar a tocar nessa questão de como é que nós, o brasileiro, se relaciona com a autoridade. Se você pegar aquele livro, Israel, Nação Empreendedora, você vai ver que a filosofia do judaísmo, que é de cada um cria a sua igreja, o rabino, 10 pessoas se juntam, criam uma sinagoga com o rabino, as pessoas podem criticar o texto sagrado, as pessoas comentam, etc. Você tem uma mudança, você tem uma relação com a autoridade diferente, você cria um modelo, uma cultura de questionamento à autoridade o tempo todo, e você então tem a possibilidade de um empreendedorismo mais desenvolvido, um empreendedorismo com mais facilidade de sair do armário. E o brasileiro que teve uma formação católica, o brasileiro que é um país autoritário, um país reacionário, né? É um país que vive com muito medo de assumir, cada um assumir a sua própria, digamos assim, vontade, a sua própria personalidade, a sua diversidade, e isso impacta na diminuição da cultura empreendedora e da mentalidade empreendedora. Estamos começando esse debate. Se você quiser ajudar a participar, dando links, sugestões, pessoas que a gente possa entrevistar, pessoas que a gente possa conhecer para funcionar, autores, etc. Estamos aí abertos para a gente poder trabalhar nessa direção. Curte o vídeo, segue o canal, marca a notificação e avisando para todo mundo, todos os vídeos eu falo isso, o livro Administração 3.0 já sendo vendido na Alta Books e começando a ser distribuído pelas livrarias. É um livro que eu apresento a filosofia, teoria e metodologia sobre o mundo digital. Vai mudar muito a maneira que você está pensando o presente e o futuro. É isso aí, fica ligado.